Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões esparramados por todo o território brasileiro. É um prazer recebê-lo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, uma aula sobre matemática financeira, nós vamos falar sobre equivalência de capitais, um assunto muito abordado nos concursos públicos, de uma certa compreensão até considerável, não é de difícil compreensão, mas é importante que a gente dê aí algumas dicas e alguns tópicozinhos que têm que ser levados em consideração na hora de resolver os exercícios. Então vem comigo para iniciarmos a nossa aula sobre equivalência de capitais. Primeiramente, a gente quer destacar que quando a gente fala em equivalência de capitais, nós temos um regime de capitalização que está inserido nessa equivalência, que pode ser simples ou composta. Então, nós vamos estudar os dois regimes de capitalização no caso da equivalência, a simples e a composta. Vamos iniciar nesta aula falando sobre o regime de capitalização simples, tá? Então, o que nós destacamos para abordar nesta aula aqui? Nós vamos falar sobre um glossário, né? O que seria isso? É uma forma de nós aí traduzirmos o significado de algumas palavras-chave. E isso aqui serve tanto para o simples quanto para o composto, para os dois regimes de capitalização. Porque é importante nós familiarizarmos com algumas palavras-chave. Então a gente vai estar passando isso daí. Depois falar um pouquinho da importância do dinheiro no tempo, até para nós entendermos o propósito da equivalência de capitais, conceituar a equivalência e depois a parte prática, que é a resolução de exercícios, a resolução de problemas, ok? Bom, então vamos começar aí definindo algumas palavras-chave, né? Uma coisa que a gente sempre ouve falar na matemática financeira é juros, né? Então essa palavra vai estar sempre presente nos exercícios. Juro é o quê? É a remuneração do fator capital, né? De um determinado valor, de um principal, né? Emprestado ou aplicado produtivamente, né? Então, digamos assim, é o rendimento que um determinado valor aplicado por um determinado tempo vai nos conceder. Isso é juros, ok? Depois, taxa de juros é uma outra palavrinha que comumente vai aparecer nos exercícios. O que é a taxa de juros? É justamente aquele fator, né, que vai ser aplicado nesse capital, né, para calcular o rendimento ou para nós encontrarmos o desconto, porque quando a gente fala em equivalência, nós vamos daqui a pouco dar uma ênfase mais a isso, nós podemos prorrogar ou antecipar um pagamento, ok? Então, a taxa de juros seria o quê? A relação entre os juros e o capital. É ela que faz essa ligação dos juros, relaciona os juros com o capital. Ela é aplicada numa unidade de tempo. Então, muito importante nós destacarmos isso também. Refere-se sempre a uma unidade de tempo, exemplo, 12% ao ano. Porque os juros, nós podemos ter juros diários, juros mensais, juros bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, enfim. Existe uma série de situações em que a taxa de juros pode ser enquadrada. Bom, uma outra palavrinha-chave que também aparece comumente nos exercícios é a palavra capital, né? O que é esse capital? É qualquer valor representado monetariamente, aplicado para produzir rendimento, pode ser considerado capital. Então, veja bem, em alguns casos ele é chamado de valor nominal, valor atual, enfim, ou só valor.
Então, tem uma série de nomenclaturas que podem ser atribuídas ao capital, mas nós temos que ter como destaque que é sempre o quê? É um valor que vai ser representado monetariamente, que vai ser alvo do nosso estudo, ou serve como base para um cálculo de um valor futuro, ou serve como base para encontrar um valor no passado, ok? Para nós efetuarmos um desconto, ele vai servir como base. Então, esse valor é o capital. Nós temos uma outra nomenclatura que também aparece constantemente, é a palavra montante. Então, o montante ele está diretamente associado ao capital e aos juros, tanto que nós definimos como sendo a soma do capital mais os juros. Então, quando você ouvir a palavra montante, entenda que ele é resultado da soma do capital que está sendo aplicado, mais os juros que está sendo concedido, ou o capital menos o desconto que está sendo concedido. Tá? Isso é montante. Uma outra palavrinha-chave é a data focal. Data focal, ela às vezes não aparece no enunciado do exercício, mas ela é uma palavra que nós temos que ter conhecimento, porque ela vai servir como base para nós compararmos valores, né? Então, é a data que se considera como base de comparação dos valores referidos a datas diferentes. A data focal também é chamada de data de avaliação ou data de referência. Então, enfim, nós temos um capital, ou dois capitais, por exemplo, né? Eu tenho dois capitais e eu quero comparar esses capitais. Para nós fazermos uma comparação entre capitais, nós temos que ter uma mesma data de referência, uma mesma data base, ou seja, uma mesma data focal. Então, eu tenho que transportar esses valores por uma mesma data. Se eu tenho um capital que vence daqui a 2 meses e um capital daqui a 5 meses, para poder compará-los, eu tenho que trazer eles para uma mesma data. Então, essa data que vai ser comum tanto para o primeiro quanto para o segundo capital é chamado de data focal. Então, é uma palavra que nós vamos usar muito aqui na hora de resolver os exercícios. E valor atual. O que seria o valor atual? É a soma dos valores atuais dos seus termos na mesma data focal e a mesma taxa de juros. Como seria isso, professor? É o seguinte: eu tenho um capital 1, um capital 2, e eu vou transportá-los para uma data única, para uma mesma data focal. Então, eu pego o capital 1, transfiro para a data focal, e pego o capital 2, também transfiro ele para a mesma data focal. Então, eu vou ter dois valores atuais, do capital 1 e do capital 2, porque ao transportar esses valores para a mesma data focal, eu vou ter que calcular uns juros em cima, dependendo do prazo que diferencia a data do título do capital, a data focal que eu estou transferindo. Então, quando eu transfiro eles para uma mesma data, eu vou somar esses dois valores, eu vou passar a ter um único valor, que é chamado de valor atual. Ok? Bom, enfim, essas palavras a gente gostaria de dar esse destaque no início da aula, justamente para que não haja dúvida na resolução dos exercícios quando nós estivermos resolvendo aí. Uma outra questão que é muito importante nós falarmos é o valor do dinheiro no tempo, até para nós entendermos o porquê que se tem esse estudo sobre equivalência de capitais. Eu vou aqui enfatizar uma situação assim bastante corriqueira. Vamos supor que você tivesse duas situações. Na primeira situação, você tem uma você tem uma dívida para receber, e aí você tem duas propostas em cima. Na primeira proposta seria o seguinte: a pessoa está te devendo R$200 e ela propõe pagar esses R$200 para você na data de hoje, ok? Então você tem essa proposta. E a segunda proposta seria a pessoa pagar esses mesmos R$200, só que daqui a 1 ano, ok? 1 ano. Então, você tem essas duas propostas. Aí, veja bem, aí recebo R$200 hoje ou recebo R$200 daqui a 1 ano? Dá a mesma coisa? Bom, enfim, tudo vai depender da taxa de inflação do
do mercado, né? Mas vamos supor que a taxa anual seja de 10%, um exemplo. Então, se você optar em receber esses R$200 hoje e aplicar isso aí a uma poupança ou coisa parecida, de tal forma que esses 10% seja considerado aqui, então no final de um ano, com 10% de rendimento, você vai ter R$220, tá? Então, considerei aqui uma taxa de 10%, né, que você teve um rendimento de 10% na aplicação desses R$200. Então, veja bem, esses R$200 daqui a um ano, ele vai estar valendo quanto? Daqui a um ano, ele vai estar valendo 220. E esse R$200 aqui, que você vai receber daqui a um ano? Você vai receber os mesmos R$200. Conclusão. O que aconteceu comparando-se os dois valores? Observe que o valor que você tinha que receber era o mesmo. Só que um recebendo hoje e aplicando ele daqui a um ano vai estar valendo 220. E esse outro não. Se você optar por receber daqui a um ano, você vai receber os mesmos R$200. Conclusão, você vai ter um lucro de R$20, se você optar pelo recebimento hoje. Por que nós fizemos essa ênfase? Para você compreender a importância do dinheiro no tempo. Ou seja, com o passar do tempo, o dinheiro perde valor. Por isso se faz a correção monetária. E esses juros da correção monetária, ele está diretamente associado ao tipo de economia, principalmente a inflação que está se dando no período, ok? Então, está aqui uma ênfase para nós entendermos a importância do dinheiro no tempo. Ele perde o seu valor com o passar do tempo, ok? Dessa forma, nós temos o seguinte. Os problemas financeiros decorrem essencialmente do conceito de que o dinheiro tem valor diferenciado no tempo, né? Acabamos de provar isso daqui. Isto é, quantias iguais em diferentes instantes de tempo devem necessariamente ser consideradas como sendo valores diferentes. R$200 hoje não é a mesma coisa que R$200 daqui a um ano. Então, devem necessariamente ser consideradas como valores diferentes, tá? Por isso que nós fizemos a correção desses 200. Ou seja, R$200 a um ano é equivalente a 220, levando em consideração, obviamente, aquela taxa de correção que nós colocamos. Ok? Então, 200 equivale a 220. Então, eles têm o mesmo valor. Então, nós não podemos considerar quantias iguais em diferentes instantes de tempo. Tranquilo? Bom, uma outra questão com relação ao valor do dinheiro do tempo, dado que o dinheiro tem valor diferenciado no tempo, decisões que envolvem diversos capitais em diversas datas exigem que se adote. Eu tenho aqui com datas de aplicação diferentes. Né? Então, eu posso estiverem em datas diferentes, tá? Então, o padrão, tenho que colocá-los no mesmo padrão para poder fazer a escolha. Qual é a melhor aplicação, qual é o melhor investimento, enfim. Comprar à vista ou a prazo, investir em A ou em B, substituir pagamentos, são situações corriqueiras para todos. E diretamente a gente vivencia isso na prática, né? Às vezes você chega numa loja e compra um determinado produto e você tem uma série de opções de pagamento. Você pode pagar à vista, você pode pagar em 2 vezes, você pode pagar em 3 vezes e aí pode ter ou não ter uma taxa de juros embutida nisso daí. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Dizer que o pagamento à vista é a melhor forma, nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Depende. Por isso que é importante nós entendermos esse padrão de resolução. Porque aí
não só aplicável nos concursos públicos, que exige isso, mas no próprio dia a dia nosso, nós vamos poder tomar decisões mais certas, pelo menos que favoreçam mais financeiramente aquela situação, ok? Por isso que é importante a gente entender. Essas questões são resolvidas através de um princípio de matemática financeira, denominado equivalência de capitais. Então, a equivalência, ela existe justamente para suprir essa deficiência que nós temos de comparar valores quando em tempos diferentes ou valores diferentes, ok? Beleza? Então vamos entrar agora no estudo da equivalência de capitais. Bom, então o que é a equivalência de capitais, né? A palavra equivalência, ela implica numa igualdade, ok? É algo que vai nos dar o mesmo resultado, o mesmo valor, tá? Então nós definimos equivalência da seguinte forma: disse que 2 ou mais capitais, no mínimo 2, claro, para poder comparar, mas pode ser mais. Eu posso ter 3, 4, 5, 10, posso ter vários valores, vários capitais, com datas de vencimentos determinadas, não necessariamente iguais, datas diferentes, datas de vencimento diferentes. Esses capitais, eles vão ser equivalentes quando, em que situação a equivalência ela é condicionada, ela é determinada. Quando levados para uma mesma data focal, olha aqui a palavra data focal. O que é data focal mesmo? É uma data que nós escolhemos para fins de comparação. É uma data escolhida na qual todos os capitais vão ser remetidos a essa mesma data. Capitais aplicados em diferentes datas vão ser todos calculados na mesma data focal, numa mesma data, que é comum a todos eles. A mesma taxa de juros tiverem valores iguais. Então, se eu tenho um capital 1, capital 2, capital 3, quando eu calculo todos eles com datas diferentes para uma mesma data focal, a uma mesma taxa de juros, e eles têm os mesmos valores, nós dizemos que esses capitais são equivalentes à data focal determinada, ok? Isso que é equivalência de capitais. Bom, mas enfim, professor, como que nós procedemos isso? Como que nós fazemos esses cálculos? Bom, nós temos que entender que o capital ele pode ser prorrogado ou antecipado. Então, nós temos duas situações aqui no regime. Eu tenho vou colocar aqui uma linha do tempo, e eu tenho aqui a minha data focal 0, tá? E eu tenho aqui no primeiro mês eu tenho aqui um capital de R$100. Esse capital ele pode ser calculado por uma data focal antecipada, ou seja, eu posso trazê-lo para aqui a data focal 0, que é a atual, ok? Ou eu posso também prorrogá-lo para uma data futura, daqui a 2 meses, e calcular qual é o valor. Portanto, existem duas situações, tá? Quando eu prorrogo esse valor para uma data futura, eu estou calculando os juros. Quando eu trago esse valor para uma data no passado, quando a gente diz passado, nós queremos dizer que é um vencimento antes daquele que está previsto para aquele capital. Então, se eu tenho um capital que vai vencer daqui a 6 meses, qualquer data que eu trouxer antes de 6, eu estou antecipando ele, 5, 4, 3. Então, nós dizemos trazê-lo para o passado. Na verdade, ele não está vindo para o passado, porque ele ainda está com vencimento futuro. Mas o passado quer dizer somente que é antes do vencimento que está previsto nele. Então, se eu antecipo esse vencimento, eu estou trazendo ele para o passado. Aí, nesse caso, eu tenho que calcular o desconto. Então, tem duas situações que envolvem a equivalência. Ou eu prorrogo, e aí eu vou calcular os juros referente a esse período de prorrogação, ou eu antecipo, e nesse caso eu vou calcular os descontos referente a essa aplicação. Obviamente, sempre levando em consideração a taxa de juros do período, ok? Bom, e aí nesse caso do desconto,
O desconto que nós vamos utilizar aqui é o desconto racional. Racional. Quando nós estudamos descontos, a gente tem dois tipos de desconto. Temos o desconto comercial e temos o desconto racional. A título de concurso, o desconto que é mais utilizado é o desconto racional. Aí você pergunta, professor, mas por que o racional e não o comercial? Porque o desconto racional, ele é o que mantém uma certa conformidade com os juros. Então, se eu tenho, por exemplo, um capital, e esse capital ele é aplicado aí uma certa taxa, ele vai me dar um montante, ok? Eu peguei um capital, apliquei ele por um certo período, a uma certa taxa, ele vai me dar um montante. E o desconto racional, quando a gente diz que ele mantém uma certa conformidade com os juros, uma certa equivalência, é porque quando aplicado em uma situação contrária de volta, ele nos remete a uma mesma situação. Então, se eu pegar esse título aqui, que me deu esse montante, que agora no desconto ele passa a ser chamado de valor nominal, e calcular e dar um desconto com essa mesma taxa, o valor que eu vou encontrar, que é o valor atual, representado por A, porque quando é juros, nós utilizamos C de capital, M de montante. Quando é desconto, nós utilizamos, no lugar do montante, é o valor nominal e o capital passa a ser o valor atual do título. Então, quando aplicado na ordem inversa, esse desconto ele vai nos remeter a um valor atual que vai ser igual ao capital. E esse valor nominal a gente considera como sendo montante. Então, entenderam por que o desconto racional é o desconto que é utilizado na aplicação dos exercícios? É porque ele mantém essa equivalência com os juros. Repetindo, se eu pego um capital, aplico ele a uma determinada taxa, eu vou encontrar um montante. Considerando que esse montante é o valor nominal de um determinado título, se eu trazer ele no tempo, pelo mesmo período que foi aplicado, a mesma taxa, o valor que eu vou encontrar, ele é equivalente ao capital que foi aplicado. Então, devido a isso, o desconto racional, ele é o desconto padrão utilizado na resolução dos exercícios. Salvo, agora vem a exceção, quando a banca, ao discriminar o exercício, especifica qual é o regime de desconto que está sendo empregado nesse cálculo. Então, pode acontecer isso? Pode. Pode a banca, por exemplo, dizer que o desconto, o regime de desconto é o desconto comercial. Só que essa é uma situação atípica, ok? Não é sempre que as bancas fazem isso. Geralmente a banca não fala nada. Então, se não falou nada, eu considero o desconto racional. A não ser que ela faça essa exigência, utilize o regime de desconto comercial. Aí nós temos que fazer no regime de desconto comercial, beleza? Mas a princípio nós vamos utilizar o desconto racional. Para que você sintonize, essa é uma dúvida muito comum dos concursandos, dos concurseiros, porque não sabe que tem que aplicar o desconto e tem dois tipos de desconto, enfim, qual deles usar, né? Ok? Bom, então, como que eu calculo o valor atual, né, de uma aplicação, de um capital, de algo que está a vencer ainda? Como que eu trago ela para os dias de hoje? O valor atual seria hoje. Nós chamamos isso de antecipação de valores, ok? Então, nós vamos usar a formulazinha do desconto racional, tá? Como que se calcula? Se eu tenho mais de um capital, 2, 3, 4, 5 capitais, para calcular o valor atual dele, basta nós dividirmos esse capital, ou o valor nominal dele, né, dividido por 1 mais I vezes N, tá? Onde I é a taxa, né, vai ser a taxa,
VA é o valor atual, C é o capital aplicado, ok? Aí eu tenho que I é a taxa de juros unitária, tem que deixar bem claro isso, é a taxa unitária. O que é a taxa unitária? É quando eu divido por 100. Então eu tenho lá, por exemplo, 5%. Isso aqui é a taxa percentual. O que é a taxa unitária? É 5 dividido por 100, que vai ser igual a 0,05. Então, 0,05 é a taxa unitária. Tranquilo? Bom, e N é o prazo. Observe que eu coloquei aqui N1, N2, se tivesse um capital 3 seria um N3. Por quê? Porque o N está diretamente associado ao tempo de aplicação desses capitais. Como o prazo de vencimento deles são diferentes, para cada capital existe um tempo associado a ele. Capital 1 vai ter o tempo 1, capital 2, tempo 2, capital 3, tempo 3 e assim sucessivamente. Portanto, se eu vou trazê-los todos para uma mesma data focal, então, o valor desse novo título, que vai substituir todos esses outros, 2 ou 3, vai ser a soma do valor atual de cada um deles individualmente naquela data focal, ok? Então, nós usamos essa formulazinha quando eu quero antecipar, trazer para o passado determinados valores, beleza? Bom, cálculo do valor atual. Nesse caso agora, nós vamos fazer uma prorrogação. Lembra no início da aula eu disse que o capital pode ser trazido para o passado ou levado para o futuro. Quando eu levo para o futuro, então eu vou ter que calcular os juros. E como que se calcula os juros? É o cálculo de juros simples mesmo, cálculo do montante de juros simples. Um determinado capital aplicado por um certo período a uma certa taxa. Então é aquela formulazinha normal lá. Eu vou ter que o valor atual desse novo título vai ser a soma dos valores atuais de cada capital que está sendo levado para o futuro. Então, eu tenho capital 1 que multiplica 1 mais I vezes N1. Capital 2 é 1 mais I vezes N2. De onde saiu essa fórmula, professor? Da fórmula do montante de cálculo de juros simples. Lembra lá? Ó, montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Essa formulazinha é a fórmula do cálculo do montante numa aplicação de juros simples, onde C é o capital, I taxa, N o prazo. E M é o somatório disso daqui, né? Bom, como eu tenho mais de um capital, vai ser a soma de cada um desses montantes. Beleza? Bom, então é o valor atual na data de hoje, considerando que a data focal seja hoje, né? Ou uma outra data focal determinada, não necessariamente hoje, pode ser uma outra data focal. O C é o capital aplicado, a taxa de juros unitária e N o prazo de cada uma delas que está sendo prorrogada. Nós temos que entender que esse N está associado ao seguinte. Vamos supor que o capital 1, ele vence daqui a 2 meses. O capital 2 vence daqui a 4 meses. Aí eu quero calcular uma nova data focal que é daqui a 10 meses. Então veja bem, o capital 1, que vencia daqui a 2, agora ele vai passar para a data 10. Então, eu vou ter que aumentar 8 meses. Eu vou ter que capitalizá-lo 8 meses. O capital 2, que eu disse que vencia daqui a 4 meses, vai passar para 10. Então, de 4 para 10, 6 meses. Eu vou ter que capitalizar 6 meses ele. Então, observem que o tempo de capitalização de cada um deles é diferenciado. Ok? Bom, dica LAC, galera, isso daqui para você não esquecer, não mosquear, não marcar bobeira na hora do concurso, né? Quando não especificado o tipo de desconto, usaremos como convenção o desconto racional, para não restar dúvida. Se não estiver especificado, usamos o desconto racional. Bom, vamos para o primeiro exemplo agora. Olha só a situação que nós temos aqui. Uma loja vende um aparelho de som no valor de R$ 1.200, com uma entrada e 2 pagamentos mensais e iguais de R$ 500.
a uma taxa de juros de 2,5% ao mês, qual o valor aproximado da entrada? Bom, o exercício não especificou o tipo de regime de juros, se era simples ou composto, mas como estamos estudando o regime simples, vamos resolvê-lo no regime simples, obviamente, ok? Então, a pergunta aqui é o seguinte: qual o valor aproximado da entrada? Eu tenho que o aparelho de som, o valor dele é R$ 1.200. Então, esse é o valor atual dele, R$ 1.200. E como que vai ser pago? Ele vai ser pago com uma entrada e 2 pagamentos mensais iguais de R$ 500. Aí a taxa de juros que está sendo aplicada é de 2,5%. Bom, como que nós vamos resolver esse exercício? Eu tenho 2 capitais que são iguais, ok? O capital 1, que é R$ 500, e o capital 2, que também é R$ 500. A taxa de juros aplicada é de 2,5%. Bom, eu tenho que transformar essa taxa de juros em taxa unitária. Então, dividindo isso aqui por 100, eu tenho 0,025, correto? Bom, o tempo da primeira aplicação, o tempo 1 do primeiro capital é 1 mês, ok? Como que vai ficar? O segundo capital vai ser 500 e o tempo dele vai ser 2 meses, beleza? Então, nós temos assim, olha só, o valor atual dessa aplicação, o valor atual vai ficar assim, ó, descrito, ó. O valor atual vai ser igual a quem? Vai ser igual ao capital 1, que é o primeiro pagamento a ser realizado daqui a 30 dias, dividido por 1 mais I vezes N1, que é a taxa de juros e o tempo 1, que é de 1 mês, mais o capital 2, que é o segundo capital, o segundo pagamento de R$ 500, dividido por 1 mais I vezes N2, que é 2 meses. Mais a entrada, ok? Que é justamente o valor que nós queremos descobrir, tá? Então, eu posso representar, esquematizar através de uma fórmula assim: o valor do aparelho de som vai ser igual ao valor das 2 prestações mais a entrada. Ele tem que ser igual a isso daqui, porque essa foi a situação contemplada aqui no enunciado do exercício. Substituindo, nós temos o seguinte: o valor atual é 1.200, o primeiro pagamento é de R$ 500, dividido por quem? Por 1 mais I, que é 0,025, que é a taxa unitária, vezes 1, porque o primeiro pagamento é daqui a 1 mês, mais R$ 500, dividido por 1 mais 0,025 vezes 2, que é a taxa e o tempo do segundo pagamento, daqui a 2 meses, mais X, eu chamei de X o valor da entrada, que é exatamente o que o exercício pede para nós determinarmos, ok? Então, substituídos os valores, agora é só uma questão de operar algebricamente. Eu vou fazer o produto, fazer a soma, efetuar essas divisões, isolar a variável X, que é o valor que eu quero encontrar, e vou descobrir o valor deste aparelho de som. Ok? Ele diz valor aproximado, porque como nós estamos trabalhando com casas decimais, isso vai levar muito em consideração a quantidade de casas decimais que você vai utilizar. Aí resta aquela dúvida: professor, eu uso uma casa decimal, 2, 3, 4. O que é casa decimal, professor? Casa decimal é os valores que aparecem após a vírgula. Você pode usar um valor após a vírgula, e você está usando uma casa decimal. Você pode usar até 2 valores após a vírgula, 2 casas decimais. 3 valores após a vírgula, 3 casas decimais e assim por diante. Professor, qual que é o recomendado? Galera, o recomendado seria usar todas, para você chegar mais próximo do valor real. Mas, enfim, como fica, às vezes, inviável a utilização de muitas casas decimais, o que eu posso sugerir para você é que você use, no mínimo, 2. Se puder usar 3, melhor ainda.
Quanto mais casas decimais, mais próximo do valor você se encontra. E dependendo do valor, uma casa decimal pode fazer muita diferença, viu? Então não se assuste se às vezes você não chegar próximo do valor real, porque você usou uma ou duas casas decimais, tá? Então por isso que eu recomendo, se puder usar 3, melhor ainda. A grande maioria dos exercícios que estão aqui, que houve a utilização de casas decimais, a consideração, eu considerei 2 casas, tá? Mas o ideal seria até mais 3. Bom, agora que nós temos aqui já distribuído a equação, vamos resolvê-la, né? Como que vai ficar? Nós temos o seguinte, 1.200, se nós multiplicarmos 0,025 vezes 1, vai dar 0,025. Somar mais 1 vai dar 1,025. Dividir 500 por 1,025, eu vou encontrar 487,80. Se eu multiplicar 0,025 vezes 2 e somar mais 1, 0,025 vezes 2 vai dar 0,05. 0,05 mais 1 vai dar 1,05. E aí o que acontece? 500 dividido por 1,05, 476,20. Então, esses resultados que você está vendo aqui, 487,80, 476,20, é o resultado dessas divisões aqui, dessa operação aqui, ó. 500 dividido por isso, 500 dividido por isso daqui. Encontramos esses 2 valores. Bom, aí, o que a regra de resolução de uma equação nos diz? Que eu devo isolar a variável. No caso aqui, a variável é o x, que está representando a entrada que nós demos nesse material. Então, eu vou pegar esses 2 valores, vou passar para o outro lado, né? Então, se eu troco de lado, eu tenho que trocar o sinal. Então, eles estão somando, eles vão subtraindo. Então, qual que vai ser o valor? Fazendo a soma deles 2, 487,80 mais 476,20, nós vamos ter R$ 964. Então, eu vou ter 1.200 menos 964. Efetuando essa diferença, nós vamos encontrar R$ 236. Portanto, resposta, qual o valor aproximado dessa entrada? R$ 236. Ok? Nesse caso aqui, os valores deram exatos, né? 2 casas decimais, por isso que não foi nem tanto aproximado, foi um valor real aqui, R$ 236. Beleza? Então, é assim que nós procedemos à equivalência de capitais, ok? Observe que eu usei o conhecimento de equivalência de capitais para calcular uma entrada, porque se esse valor é equivalente a esses, eles têm que produzir o mesmo resultado. A soma desses valores tem que ser igual ao valor atual. O porquê, professor, que o senhor colocou igual ao valor atual? O que nós fizemos foi exatamente isso daqui. Deixa eu limpar a tela. O que nós fizemos foi o seguinte. Eu tenho... Vou colocar aqui a linha do tempo. Eu tenho aqui a minha data focal 0, que é o valor de R$ 1.200, que é o valor do som, tá? Aí o exercício falou o seguinte, que ele vai dar uma entrada e mais 2 pagamentos de R$ 500, ok? E a pergunta era exatamente qual o valor dessa entrada. O que nós fizemos nesse exercício? Nós fizemos o seguinte, para que esses pagamentos sejam equivalentes ao valor atual, que é o valor do preço do som, eu tenho que trazer esse daqui com vencimento em 2 meses para cá. Eu tenho que trazer para cá. Olha só, eu tenho que trazer esse vencimento de 500 para hoje e tenho que trazer esse vencimento de 500 para hoje. Então, esse valor aqui tem que ser equivalente à soma disso daqui. E para trazer no tempo, antecipar, vir para o passado, nós calculamos o
desconto. Por isso que nós chegamos à conclusão que o valor atual, que é 1.200, é igual ao valor da entrada, mais a antecipação desses dois pagamentos em desconto racional, que é 1 mais I vezes N. 1 mais I vezes N2. Ok? Foi isso que nós fizemos e aí nós conseguimos encontrar o valor da entrada. Então tem que ficar bem claro o seguinte, que isso só é possível quando eu trago todos os valores para uma mesma data focal. Eu poderia escolher uma data focal futura? Poderia, só que aí eu teria que remeter esse valor para essa mesma data focal também. Como eu fiz a opção de trazer todos os valores para a data focal 0 hoje, então hoje eu já tenho o preço do som, que é 1.200, ok? A entrada não vai sofrer nenhum acréscimo, porque ela está sendo dada hoje. O que eu tenho que calcular? É só fazer o desconto desses dois valores que foram calculados em cima de uns juros. E aí eu tenho que trazê-los para cá. Compreenderam aí, galera? Beleza? Essa representação esquemática que eu fiz aqui, ela é chamada de fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa é uma representação gráfica que nós fazemos de como que representa uma entrada ou uma saída de capital, ok? Vamos para o exemplo 2. Olha só o que diz esse exemplo aqui. Certa pessoa tem uma nota promissória a receber com um valor nominal de 15 mil reais, que vencerá em 2 anos. Além disto, possui 20 mil reais hoje, que irá aplicar a taxa de 2% ao mês, durante 2 anos. Considerando que o custo de oportunidade do capital hoje, ou seja, a taxa de juros vigente no mercado, é de 2% ao mês, pergunta: quanto possui hoje? Quanto possuirá daqui a 1 ano? E quanto possuirá daqui a 2 anos? Então, nós temos 3 análises para fazer em cima do enunciado desta questão aqui. Vamos fazer uma por uma para responder cada uma dessas questões em separado, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um capital de 15 mil reais, né? E esse 15 mil vai vencer daqui a 2 anos. Então, ou seja, eu vou receber 15 mil, mas daqui a 2 anos, ok? E eu tenho 20 mil hoje, eu tenho em cash 20 mil em caixa, que será aplicado a taxa de 2% ao mês, durante 2 anos. Considerando que o custo do capital, a taxa de juros é de 2% ao mês, então vamos responder aí a letra A. Quanto possui hoje? Bom, então eu vou anotar os dados aqui. A nota promissória é de 15 mil, que vence daqui a 2 anos. O capital que eu tenho hoje em caixa é 20 mil. A taxa é de 2% ao mês. Como a taxa está em mês e o tempo está em ano, eu vou transformar, então vou transformar para 24 meses, ok? A pergunta é: quanto possui hoje? Então, o que eu vou ter que fazer aqui nesse caso, galera? Veja bem. Vamos primeiramente fazer o esquema do fluxo de caixa para a gente entender qual é a relação que nós vamos ter que usar. Eu tenho o seguinte fluxo de caixa. Essa aqui é a minha linha de tempo. Aqui eu tenho a data focal 0, tá? E eu tenho um título que vai vencer daqui a 2 anos. Então, está aqui 1 ano, 2 anos, ok? O que acontece? Daqui a 2 anos, eu tenho um título de 15 mil. 15 mil. Só que eu vou ter esses 15 mil daqui a 2 anos. E eu tenho em caixa hoje, eu tenho 20 mil. Ok? Então eu posso dizer que hoje eu tenho 35 mil reais, já que eu tenho 20 mais 15? Não, não posso. Por quê? Porque esse 15 mil ele só entra no meu caixa daqui a 2 anos. Mas se eu trouxer para hoje
Eu vou descobrir quanto que eu tenho em caixa? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esse capital para cá. Como a pergunta é quanto que eu tenho hoje em caixa, então hoje eu vou ter em caixa o quê? Eu vou ter 20 mil mais esse 15 mil que eu vou ter que descontar os juros desse período, que ele deu a taxa de 2% ao mês, eu vou ter que calcular esse desconto, trazer para a data focal 0, e aí a soma desses dois valores vai me dar o que eu tenho hoje, ok? Então essa será a nossa base de estudo. Então vamos lá, conhecendo agora o fluxo de caixa, nós podemos dizer o seguinte, que o valor que eu tenho hoje, que é o valor atual, vai ser o valor da nota promissória trazida para a data de hoje, portanto eu tenho que fazer um desconto. Se é desconto, eu tenho que dividir por 1 mais I vezes N, que é o tempo que eu estou antecipando, mais o capital que eu possuo, porque é hoje eu tenho 20 mil, que é o capital lá. Bom, então vamos lá. Substituindo, nós temos o seguinte, 15 mil é o valor da nota promissória, correto? Então eu tenho que dividi-la por quem? Por 1 mais I, que é 0,02, já que a taxa é de 2% ao mês, vezes 24. Porque o tempo eu não posso considerar 2 anos, mas a taxa está em mês, então eu tenho que transformar para mês. Mais os 20 mil, que é o capital. Agora eu vou efetuar essa conta aqui, ó. Eu vou multiplicar 0,02 vezes 24, somar mais 1 e fazer essa divisão. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou ter aqui 1,48, né? Dividindo 15 mil por 1,48, eu vou encontrar R$ 10.135,13, mais 20 mil. Observe que o capital não mudou, não sofreu nenhuma interferência. Por que ele não sofre? Porque ele já está na data de hoje. Então, ele não tem nem como calcular juros, nem como calcular desconto. Ele é o que é. Já a promissória não. Ela vale 15 mil daqui a 2 anos, mas hoje, para resgate, é só 10.135. Então, efetuando essa soma, 20 mais 10, nós vamos encontrar 30.135,13. Então, qual é o valor que essa pessoa possui hoje? Hoje ela tem 30.135,13. Beleza? Bom, respondemos a letra A. Agora vamos para a letra B. O que diz a letra B? Na letra B ela pergunta o seguinte. Eu tenho, repetindo os dados aqui, a promissória, o capital, a taxa, só que agora mudou o tempo para 12 meses. Por que mudou para 12 meses? Porque a pergunta é quanto possuirá daqui a 1 ano. Então o meu fluxo de caixa agora vai mudar. Eu tenho o seguinte fluxo. Eu tenho aqui a data focal 0. E aqui nessa data eu tenho 20 mil reais, ok? Eu tenho aqui o primeiro ano e eu tenho aqui o segundo ano. Nessa data aqui eu tenho 15 mil reais para receber, ok? Daqui a 2 anos. Mas a pergunta é, quanto essa pessoa vai ter daqui a 1 ano? Ele disse no enunciado do exercício que esse capital ele é aplicado a uma taxa de 2% ao mês. Então, a minha data focal agora mudou. A minha data focal agora é 1. Esta é a minha data focal. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar esse capital de 20 mil e prorrogar ele, lançar ele para o futuro. Se eu estou lançando ele para o futuro, eu vou ter que calcular os juros. Ok? Referente a esse período que eu estou lançando ele. Já a nota promissória, eu tenho que trazê-la para o passado, porque a data focal é 1, ela está em 2. Então, ela vai ter que voltar para cá, para descobrir quanto que eu vou ter daqui a 1 ano. Então, se ela está voltando, então eu tenho aqui um desconto. Ok? Dessa forma, como que fica a equação que vai me auxiliar ao encontrar o capital que essa pessoa vai ter daqui a 1 ano? Eu vou ter que calcular os juros dos 20 mil para um período de 12 meses,
porque eu estou prorrogando ele para 12 meses. E vou ter que calcular o valor desta promissória de 15 mil que vencia daqui a 2 anos para somente 1 ano. Então, eu vou ter que antecipá-la, trazê-la para trás, 12 meses, 1 ano. Ok? Estou trabalhando com mês porque a taxa é mensal. Bom, então agora que nós sabemos como que funciona a parte esquemática, é só nós representarmos isso na forma de uma equação. Então, olha só como que vai ficar. Então, nós temos o seguinte, o valor daqui a 1 ano, né, que é o valor atual, que a gente vai chamar daqui a 1 ano, vai ser a promissória que eu tenho que trazer 12 meses para trás, mais o capital que vai ser aplicado por 12 meses. Então, como eu estou prorrogando, é vezes 1 mais I vezes N. Ok? Substituindo os valores, nós vamos ter 15 mil, que é o valor da nota promissória, dividido por quem? 1 mais I, que é 0,02, vezes 12, que é a taxa de aplicação, né? Vezes 12 meses que estou antecipando. Mais 20 mil, que multiplica 1 mais I, que é 0,02, vezes 12 também. Então, efetuando esses cálculos aqui, multiplicando 0,02 vezes 12, somando mais 1, efetuando essa divisão, ok? Multiplicando por 12, somando mais 1 e multiplicando por 20 mil, nós vamos ter valores. Aqui vai dar 12.096,77 e aqui vai dar R$ 24.800. Bom, agora que eu sei o valor de cada um nesse período de 12 meses, para saber quanto que eu vou ter daqui a 1 ano é só... Amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, o investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o estudo em regime de metas, ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.